13, capítulo 13, versículo 8. E se você puder se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler. Diz assim: Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche os seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, esta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que traz luz para as sombras. A Tua palavra, Senhor, como nós cantamos agora, que escala montanhas para nos encontrar, que destrói, Senhor, as mentiras, Pai, porque a Tua palavra é a verdade que nos liberta de todo mal. Que nesta noite Teu Espírito Santo possa falar conosco, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que os nossos ouvidos estejam abertos para a Tua voz, para a Tua vontade. Que tudo aquilo, Senhor, que impede essa pessoa de compreender a Tua palavra, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor cele esse lugar com os Teus sangues, Senhor. Acampa os Teus anjos ao redor desta igreja, Pai. Que nesta noite o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, porque nós estamos prontos a ouvir e a receber de Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar, amém. Glória a Deus. Igreja, nessa passagem, Ló, sobrinho de Abraão, quando Abraão saiu para a terra que Deus prometeu que ia dar a ele, Deus falou com Abraão, e Abraão partiu com seu sobrinho chamado Ló. Só que chegou um momento que eles começaram a crescer muito e começou a haver uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então, por causa daquela contenda, de tudo aquilo que estava acontecendo, Abraão toma uma decisão. E aí ele diz para Ló: Ló, é o seguinte, é melhor a gente se separar, cada um segue o seu caminho. Só que Abraão, ele toma essa decisão, mas ele deixa Ló escolher para onde Ló queria. Ele fala assim, ó, eu dou opção, você pode escolher para onde você quer ir. Assim como existe um momento na nossa vida que a gente precisa se afastar, até mesmo da nossa parentela, de pessoas do nosso sangue. Porque às vezes a gente pensa que porque é do nosso sangue a gente tem que conviver, a gente tem que viver grudado. Muitas vezes aqueles que são do nosso próprio sangue, não vamos conviver com eles. Nós temos que amar e respeitar, mas na Bíblia você vai ver muitas vezes Deus afastando o povo dos seus parentes, como Abraão, como José e tantos outros da Bíblia. Porque se não é possível ter uma convivência pacífica, se não é possível ter uma convivência de amor, se aquilo só traz contenda, só traz discórdia, só traz peso para a sua vida, é melhor você se separar e viver em paz com aquela pessoa. Às vezes não pode nem tocar num assunto mais, né? Quantas famílias, quantos grupos, né, de família que às vezes sempre sai barraco, né? Um irmão fala do outro, o outro coloca um assunto polêmico. Aí que você, igual muitos irmãos falam, pastora, na minha família está aquela guerra por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Então a gente combinou de não tocar mais nesse assunto para conseguir ficar em paz com aquela pessoa. Então muitas vezes a gente precisa se afastar, né? Não está convivendo tanto, não está assim andando junto, para que a sua vida possa fluir e a da pessoa também. Então Abraão toma essa decisão. E aí ele diz para Ló, Ló, você pode escolher para onde você quer ir. E aí Ló olha aquela campina linda, aquela campina verdejante, coisa mais linda, né? Parecendo um jardim do Senhor. E aí ele olha para o outro lado, aquele deserto árido, aquelas colinas, e fala,
não tinha nada atraente aos olhos de Ló. Então, para quem vive no deserto, se você usar a sua inteligência, você vai escolher um lugar irrigado, um lugar que não falta água, um lugar bonito. Ele poderia até falar, não, vamos dividir esse pedaço aqui, mas Ló falou, não, eu quero esse lado aqui, eu quero esse lado bonito, eu quero essa parte aqui. E às vezes a gente pode até condenar Ló, né, e achar assim, ele escolheu, mas ele escolheu o que era mais bonito aos olhos dele. É a mesma coisa de você, quem tem irmão sabe, né, quando o pai, a mãe vai servir um refrigerante, tem um pouco, ele coloca 3 copos lá em casa éramos nós, as 3 meninas, né? E aí serve o refrigerante, tem que ser igual para todo mundo. Se ficasse um pouquinho mais, uma já brigava, né? Ó, vamos dividir igualzinho. E aí se eu falasse para você, escolhe entre esse copo cheio de refrigerante, aí você dá a opção para um dos irmãos escolher. Ele fala assim, ó, você escolhe esse aqui, você vai ter a oportunidade de escolher. Tem 3 copos, tem um que está bem cheio e os outros estão à metade e um está quase vazio. O que você acha que a pessoa vai escolher? O mais cheio, não é? Ela vai pelos olhos, então ela vai escolher o mais cheio. É igual uma caixa de chocolate. A gente sempre escolhe o melhor, não é verdade? Ninguém pega o smash primeiro, né? O smash é o coitado que sobrou lá, né? Não tem outro. Igual o tal do Caribe, né? Da caixa o Caribe, ninguém quer o Caribe, era o último que fica. A gente vai primeiro no ouro branco, né? Primeiro naqueles mais gostosos, né? E o que não é tão gostoso assim fica por último. A gente deixa para lá, porque ele não é o mais atraente, né? Não é o mais gostoso. Então, se der a oportunidade para você escolher primeiro, você não vai escolher o pior. Ah, não, eu vou escolher o smash. Não vai escolher. Você vai escolher o melhor. Qual que você gosta aí, irmão? Fala qual que é o mais gostoso aí. Ouro branco? Vocês concordam? Vai pegar ouro branco? Só teve uma que se manifestou, o povo aqui não gosta de chocolate. Sonho de valsa? Você ia no sonho de valsa? Soufflé, prestígio, né? E o smash ninguém quer, né? O smash é só se você gosta. Mas é o primeiro que você pega? É? A Carol, você é uma garota esquisita. É uma garota esquisita. Tem sempre aquela pessoa esquisita que escolhe o pior da caixa, né? Eu quero o mais feio, eu quero mais esquisitinho, né? Isso a gente aplica o quê? O visual para tudo. E às vezes o visual ele nos engana, não é verdade? Porque você escolhe pelo que você está vendo. Eu lembro uma vez nós estávamos na rua jogando, as meninas brincando, a gente estava jogando bola. E aí uma colega minha tava, e passou um rapaz de bicicleta. Gente, um rapaz muito bonito mesmo, parecia aqueles atores de cinema, vindo de bicicleta. E ele derrubou alguma coisa da bicicleta. E essa minha amiga, gente do céu, a hora que ele derrubou, ela veio toda na produção, joga o cabelo. Aí ela pegou o negócio assim, né? Pegou o negócio. Aí fez aquele olhar sedutor. E eu e a Carol só assistindo aquela patifaria. Ela, toma. Meus irmãos, aí ele fez assim, obrigada, ele não tinha um dente na boca. Obrigada. Aí a gente começou a rir tanto dela, ela acabou assim, a felicidade dela foi embora. Porque às vezes você vê aquela coisa linda, aquela aparência maravilhosa, e às vezes as coisas espirituais a gente não discerne. A gente toma tanto cuidado para escolher pelo olhar, pela aparência física. E às vezes as coisas de Deus, o Evangelho, ele não é atraente aos nossos olhos. A palavra de Deus, Isaías 53, ele descreve Cristo como alguém que não tinha beleza alguma que alguém pudesse desejar. Compara ele à beleza de uma raiz seca. Ele não era belo fisicamente, mas ele tinha algo especial, uma unção do céu, uma unção do alto. Muitas vezes, por que Jesus veio dessa forma? Para nos mostrar. Às vezes você vê Jesus pintado tão lindo, mas não tem nada a ver com a imagem real de Jesus. Mas para ele mostrar que as coisas, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. E Deus, ele não está preocupado com a aparência, mas com a essência.
E às vezes a gente escolhe assim, um emprego que parece melhor, aquela pessoa que parece melhor, aquilo que parece mais agradável aos nossos olhos, mas aquilo muitas vezes não tem a essência de Deus para as nossas vidas. Então o nome Ló significa véu. Então é como se ele tivesse um véu e a sua percepção espiritual fosse nublada, porque ele não considerou em nenhum momento a dimensão espiritual daquilo que ele estava escolhendo. Ele escolheu pela aparência, né? Você vai igual essa moça, né? Eu escolhi, como que eu escolhi a pessoa, amada? Eu escolhi o mais bonito. A gente escolhe pela beleza, mas a gente às vezes não está preocupado se aquela pessoa tem caráter de Deus, essência de Deus. Eu vou trabalhar nesse lugar, é tão bonito de aparência, mas lá dentro é um inferno. A gente não sabe. Então quando a gente vai tomar uma decisão, a gente precisa escolher através dos nossos joelhos, da nossa comunhão com Deus, porque a gente não enxerga muita coisa. Então não vá direto pela aparência. Já aceitei, porque parece que é bom. Já aceitei. Você pode se decepcionar e se frustrar muito. E Ló, ele não tinha essa percepção espiritual. Ele escolhe a campina verdejante, ele escolhe aquilo que os olhos, que é atraído pelos olhos. E Ló não considera a dimensão espiritual. E toda escolha tem uma consequência espiritual para a sua vida. E escolhas que podem mudar a sua vida para sempre, tanto para o bem quanto para o mal. Então Ló, ele não considera, o que ele vê? Ele vê a prosperidade, ele vê a riqueza, ele pensa assim, nossa, eu vou prosperar muito lá. Só que aí o que acontece? Pouco tempo depois, quando ele escolhe Sodoma, Sodoma era uma cidade que era uma abominação para Deus. Por quê? Porque era uma cidade de prostituição, era uma cidade de pecado, era uma cidade de idolatria espiritual, uma cidade horrível, terrível. Então é uma cidade que ela cometia tantas abominações contra o Senhor, pecados de todo tipo que você imaginar, prostituição, a luxúria, tudo que você imaginar eles faziam. Eles não tinham pudor, eles não tinham vergonha, eles não tinham temor, eles não tinham respeito. E Ló não considerou isso quando ele escolheu essa cidade. Não estou nem aí se essa pessoa não tem aliança com Deus, eu não estou nem aí se essa pessoa não segue a Deus, eu quero saber o que ela pode me oferecer de vantagem. E aí pouco tempo depois, ele interessado na prosperidade que ele poderia receber, pouco tempo depois, em Gênesis 14, mais na frente, você vai ver que uma confederação de exércitos invadiu Sodoma e Gomorra, saqueou as cidades e levou Ló e sua família como reféns. Ou seja, ele perdeu tudo. E aí, quando ele é sequestrado, Abraão intercede por ele. Abraão se desespera e monta um exército. Abraão nem guerreiro era, ele montou um exército com 318 homens e foi lá e resgatou Ló, a sua família e os seus bens, e recuperou tudo. Por quê? Porque Abraão, ele tinha uma aliança com Deus. E depois desse susto que Ló toma, você imagina, agora Ló vai tomar jeito, né? Agora essa pessoa não vai mais para esse caminho, agora essa pessoa não vai beber mais, agora essa pessoa não vai mais fazer isso, não vai mais para a prostituição, não vai mais por esse caminho, porque ela já sabe que ela vai se frustrar, que ela vai se machucar. E o que Ló faz? Depois de tudo que aconteceu, depois de perder tudo, depois de ser sequestrado, o que ele faz? Ele volta para Sodoma, para o mesmo lugar que o havia destruído. Ele estava preso a Sodoma por um cordão invisível. Ele estava com o coração preso ali. Por isso que a palavra, tem uma frase que diz que o que o olho não vê, o coração não sente. Ele viu a beleza da cidade, o coração dele começou a sentir. E se você ir pelo seu coração, você pode se frustrar, porque a gente não age por emoção, a gente age por fé. A palavra de Deus diz que o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas. Eu senti, eu arrepiei. Não, a gente vive não pelo que vê, não pelo que sente, mas pelo que crê. Então ele toma a sua decisão e volta para aquele mesmo lugar. Por quê? Porque ele estava preso ali. Ele foi, aquele momento era o momento dele se posicionar e dizer: não,
já me frustrei, já quebrei a cabeça aqui. Deus já teve que levantar um exército, como a igreja hoje representa o exército de Deus, que vai te resgatar muitas vezes espiritualmente. Uma igreja que está orando por você, para Deus abrir os seus olhos, alguém que está te segurando na fé. E Ló tinha Abraão que estava segurando a corda por ele. E aí ele poderia aprender com aquilo e falar: não, eu não vou mais voltar aqui porque eu já me frustrei, já vi que não é um lugar bom para mim, então eu vou me retirar daqui. Mas não, ele pega e volta. E é muitas vezes nesse momento da nossa vida que a gente se frustra porque a gente não se posiciona na hora que a gente tem que se posicionar. Às vezes a gente não consegue dizer não, não consegue contrariar. A gente não sabe por que ele não conseguiu. Talvez pela esposa, pelos filhos. Por quê? Porque ele criou uma aliança com aquele lugar. Ele se envolveu. Por isso que você não deve se envolver. Depois que você se envolve, meu irmão, você fica cheio de nó com aquele lugar. E aí é só Jesus para te libertar daquilo. Então, Ló, naquele momento, ele precisava estabelecer limites. E a gente precisa estabelecer limites nas nossas vidas. Ele precisava se posicionar. E às vezes o seu se posicionar vai poder desagradar alguém. Vai poder dizer não, talvez, para os filhos que queriam voltar, para a esposa que queria voltar. Eu não sei, mas eles queriam voltar. E tem hora que a gente precisa se posicionar, estabelecer limites. E tem gente que não consegue nem dizer não, nem contrariar ninguém, nem falar nada. Se sente sem autoridade, se sente sem importância. Dentro da sua casa, com seus filhos, no seu casamento, nas suas amizades. Você tem que colocar limites. Tem momento que você precisa se posicionar. Então você deve estabelecer limites do que as pessoas podem fazer com você. Frustrar as expectativas dos outros, sim. Nós temos que muitas vezes fazer isso. Talvez essa inércia na sua vida é por causa de algum trauma que você sofreu, alguma decepção que te fez sentir incapaz de contrariar, de se opor a alguém, de conquistar algo. E aí parece que a vida morreu ali dentro. Parece que você não existe, dizendo sim para tudo e não para Deus. Tem mais medo da solidão do que de casar errado. Tem mais medo de ficar sozinho do que andar com amizade errada, com pessoas erradas, num trabalho ruim. Aceita tudo por medo de não ter nada. Mas chegou a hora de você cortar essas cordas invisíveis que te prendem ao que te faz mal. Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida. Não é meia vida, não é metade de uma vida, não é simplesmente existir. Eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. A vida que Deus tem para nós é abundante. Só que o que acontece? Muitas vezes as escolhas pelo caminho de Deus não são atraentes. As escolhas para o pecado, para o mundo, elas têm visual, mas as coisas de Deus não. As coisas de Deus muitas vezes são simples, não são tão agradáveis. Não é tão agradável assim. Não é melhor estar no churrasco, dançando, farreando, do que estar de joelhos dobrados, pagando um preço. Pode ser que no começo a sua carne ache melhor estar lá fora do que estar aqui dentro. Mas quando você verdadeiramente se apaixonar por Jesus, nada nem ninguém é melhor do que ele. Por isso que o salmista diz: mais vale um dia nos teus átrios do que em 1000 outros lugares. Nada se compara à presença de Jesus. Ele não quer que você coma migalhas na mesa. Ele tem um banquete preparado para você. Então Ló, ele não sabia. E tem gente que escolhe o que é ruim por medo de ficar sem nada. Eu prefiro ficar uma pessoa que não é legal porque eu tenho medo da solidão. Tem gente que prefere do que ficar sozinho. Tem tanto medo de ficar sozinho. Tem um ditado que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu fico com um. Pelo menos eu tenho um pássaro. Dá uma olhadinha para esse irmão do seu lado aí. Só olha para ele. Esse irmão, esse pássaro aí é um urubu, irmão. Ninguém contou para ele. Eu prefiro ficar com um na mão, mas é um urubu.
Urubu só come carniça, mas eu prefiro o urubuzinho. Põe uma fitinha nele, fica bonitinho. É melhor ter um urubuzinho do que não ter nada. É melhor você não ter nada e esperar o que vem das mãos de Deus para a sua vida. Porque Sodoma e Gomorra poderia ser linda visualmente, mas era uma cidade podre. E essa semana eu estava vendo um vídeo sobre a cidade de Sodoma. Eles estavam pesquisando sobre Sodoma e Gomorra, os resquícios da cidade, como estava a cidade. E aí eles descobriram que, geralmente na terra, o que é diferente lá nessa cidade? A questão do enxofre. No planeta Terra, geralmente, não excede 40% de pureza. E lá em Sodoma e Gomorra, o enxofre lá tem 96% de pureza. Isso significa que é totalmente inflamável a cidade, cheio de larvas até hoje. Então era uma cidade que estava destinada o quê? A ser queimada no fogo. Por quê? Porque não havia arrependimento, não havia quem se voltasse para o Senhor ali. Nem tinha um justo ali para Deus poupar a cidade. Para você ver em que tamanho tristeza ficou essa cidade. Só que Ló estava lá. Ló, depois que passou por aquele susto, Deus deu uma oportunidade para ele. Deu uma oportunidade para você. Eu não posso perdoar aquela pessoa que já me fez mal, eu não posso voltar. Não significa que você não deve perdoar, mas significa que você deve ter prudência nos lugares onde você já tropeçou, para você não tropeçar novamente. Porque depois que você vai, não tem força para sair. Aí Ló volta para esse lugar. Em 2 Pedro 2,8, ele diz que Ló, ele era justo e ele afligia sua alma todo dia, porque ele via as coisas injustas que eram feitas na cidade, mas ele não tinha força para sair de lá. Todo dia ele se sentia aflito pelo que ele estava vivendo. É a mesma coisa que você faz uma escolha e aquilo traz o inferno para a sua vida. Mas até que eu gostei do inferno, até que eu gostei do urubu, e a gente se adapta a qualquer tipo de coisa. Não vê aquelas pessoas que pegam o retrovisor, quebra, ela amarra um espelhinho, fica com aquele espelhinho até onde dá. Eu já vi aquele laranjinha, aquele da borda laranjinha amarrado de retrovisor. Eu falei, gente, igual a minha amiga falou, meu dente quebrou e o dentista colocou um provisório. Enquanto o provisório durar, não tem outro. Não é verdade? A gente se acostuma. Mas eu estou com uma dor, aquilo está me incomodando, mas a gente fica com aquilo. Então Ló, ele não tinha força espiritual para sair daquele lugar. Ele afligia sua alma, mas não conseguia tomar uma decisão, não conseguia se posicionar. Você já sabe onde esteve, agora você precisa saber para onde vai. Deixe para trás tudo aquilo que não te leva para frente. Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar, então não volte para o mesmo ambiente que te destruiu. Até quando você vai adiar o livramento de Deus na sua vida? Até quando você vai adiar o livramento? Saiba que as nossas conquistas, longe da presença de Deus, vão se transformar em perdas. Assim como foi com Ló. Não se demore para sair de onde Deus não te quer. Não permaneça no mesmo ambiente que te destruiu. Ló escolheu errado, foi sequestrado, perdeu tudo. E o que ele faz? Ele volta para Sodoma, para perder tudo novamente. Só que dessa vez não teve volta. Porque o problema é que quando Ló escolheu Sodoma, ele se afeiçoou ao pecado. Ele criou laços e nós com aquela cidade, assim como nós muitas vezes criamos dependência daquilo que nos faz mal. E assim aconteceu com ele. Ele não tinha forças para sair. A única saída é deixar Deus desatar esses nós na sua vida, é deixar Deus trocar o coração
coração de pedra. Por que coração de pedra? Não é só porque é um coração insensível a Deus, inerte, mas é porque a pedra era porosa, ela absorve poeira, a poeira do engano, a poeira do pecado, a poeira da mentira, fica impregnado ali. A única saída é deixar Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível ao Espírito Santo, cheio da chama do Evangelho, que vai romper com essas cadeias do pecado que te aprisionam. Ele tem um novo coração para te dar. Esse coração de pedra está cheio de Sodoma dentro dele, porque Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro de Ló. E muitas vezes isso acontece, Deus quer te libertar, mas aquelas coisas ainda não saíram da sua vida, elas estão grudadas em você, e estão te atrapalhando de crescer. E aí a gente tem que pedir: Senhor, tira esse coração de pedra, esse coração insensível, esse coração empoeirado, esse coração que não compreende as suas coisas, esse coração inerte para as coisas de Deus, por um coração de carne. Um coração cheio do Espírito Santo, um novo coração, uma nova visão. Por isso que o Evangelho diz que para você ver o reino, você precisa nascer novamente, você precisa passar por esse processo na sua vida. Porque você fala: meu Deus, a pessoa sabe que é ruim, a pessoa batia, maltratava, humilhava, na primeira oportunidade ela volta para aquela pessoa. Por quê? Porque ela está doente, porque ela criou nó com aquele lugar. Por isso que você não deve ir, porque você cria nó, você pega a poeira daquele ambiente para você, e você fica cheio daquilo, e você gosta de ser maltratado. Quantas pessoas eu vi chegar na igreja que vem de um relacionamento que a pessoa destruiu a vida dela, maltratava, pisava, humilhava, traía, e ainda abandonou, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás. Aí Deus dá um recomeço para a pessoa casa com um marido abençoado, bom, que faz tudo por ela, que abençoa, que trata bem, que é fiel, que ela faz, ela maltrata. Quantas vezes eu já vi as pessoas fazerem isso? Por quê? Porque não sabe ser amado, não sabe receber amor. Se Deus manda alguém para te amar, você vai pisar. Por quê? Porque você se acostumou com aquilo que é tóxico, você viciou em ser maltratado. E para a gente tirar isso da gente, porque relacionamento, igreja, a gente cria laços, e aquilo não posso nem chamar de laço, é um nó. Para tirar aquilo da sua vida, não adianta todo mundo falar, não adianta todo mundo falar para você: olha aí, você vai para o buraco, você vai continuar fazendo dívida, você vai para o buraco, você vai continuar mentindo, você vai para o buraco. Só que pode ser que não tenha volta, pode ser que você perca as pessoas que estão esperando por você, pode ser que a oportunidade não volte. Só que aquilo muitas vezes é mais forte do que a gente, porque a gente se afeiçoa ao pecado, assim como Sansão se afeiçoou a Dalila. Ele casou errado uma vez, ele destruiu a vida dele por 2 vezes com mulher, e vem a terceira, ele entrega o coração totalmente para alguém que não o amava, para alguém que só queria roubar a unção que havia na vida dele, mas porque ele se afeiçoou e ele agiu pelo coração, porque ele viu a beleza entrou no coração, pronto, cegou o homem. E a gente não cuida da nossa vida espiritual como a gente cuida das nossas coisas materiais. Ele teve o coração roubado por aquela mulher. E aí, quando Deus decide destruir Sodoma, Abraão intercede, mas o coração dele já havia sido roubado por Sodoma e Gomorra. E aonde está o seu coração, aí está o teu tesouro. E você vai entender que muitas vezes, pela fé, você precisa renunciar o pecado e parar de andar por coração e andar pela palavra. E é difícil, Deus tira as coisas do nosso coração. A gente vê algo que vem roubando a gente de Deus aos pouquinhos. Eu tenho uma experiência na minha vida sentimental que era o único empecilho para eu me lançar para Deus.
Eu já tinha largado muitas coisas do mundo, mas ainda tinha um nó que Deus não queria para a minha vida. E Deus começou a usar pessoas para falar comigo: esse caminho não é para você, sai daí. E Deus, Ele começou, e por quê? Porque eu comecei a buscar Deus, eu comecei a criar ambientes de milagre. Quando você quer se libertar de algo, você tem que andar no meio do povo de Deus, das pessoas de Deus. E eu comecei a fazer isso, comecei a andar no meio do povo de Deus. E todas as vezes Deus usava alguém para falar comigo: ó, sai desse caminho, que essa pessoa não quer nada com Deus, e eu tenho um propósito na sua vida. E aí Deus usou uma pessoa um dia que conversou comigo. A palavra de Deus diz que a palavra do sábio é como um aguilhão, como um prego bem fixado. Você não precisa brigar, mas se o espírito de sabedoria encher sua vida, uma palavra que Deus fala através de você pode mudar completamente a vida de uma pessoa. E ela teve uma palavra de sabedoria, e aquela palavra entrou no meu coração, e eu falei: a partir de hoje eu vou tomar uma decisão. E aí eu me decidi por Deus. E eu lembro que quando eu me decidi por Deus, essa pessoa me procurou, dizendo assim para mim: ó, eu vou para a igreja com você, eu vou servir Jesus com você, eu vou amar Jesus com você. E Deus já tinha me falado na palavra: tudo que Ele fala é mentira. E eu já tinha criado laços, mas eu sabia que não era de Deus, era o inimigo que estava tentando me enganar. E sabe, igreja, foi difícil, mas eu falei: não, eu fechei todas as portas. Até os amigos na época que falavam: cara, você é uma boba, falavam: coitado. Tudo para eu mudar de ideia, para fazer eu balançar. Mas eu falei: não, a partir de hoje eu não vou mais andar nesses ambientes, eu não vou andar mais com essas pessoas, agora eu quero Jesus. E foi difícil, por quê? Porque meu coração ainda estava lá, mas meu espírito clamava por Deus, e foi Ele que me resgatou. No começo você tem que fazer um esforço, sabe, de deixar aquele pecado. No começo vai te doer, no começo vai dar vontade, no começo vai vir a tentação. Mas o que você tem que fazer? A partir do momento que você decide, você tem que fechar as portas de todo contato com você. Nem que for preciso, some de rede social, some do ambiente. Deixa Deus te tratar, porque senão você vai sair dessa doença e vai arrumar outra doença para a sua vida, porque você não está curado. Você tem que aprender a ser amado. E para você aprender a ser amado é Jesus, é Ele que te ensina a amar. Por isso que Ele diz: ama o próximo como a você mesmo. Você não se ama. Quem não se ama, meu amigo, vira tapete de qualquer um. Quem não se respeita, quem não coloca limite, quem não sabe dizer não, não se ama. Aí Jesus vem e mostra um amor tão constrangedor, que entregou o seu único filho por você. Aquele amor te constrange, aquele amor te choca, como cantamos aqui, um ousado amor que ninguém nunca teve nem terá por você. Quando você sente esse amor, você fala assim: é esse amor que eu quero para a minha vida. Eu não aceito menos que isso, porque eu já entendi o quanto eu sou amada por Deus. Eu já entendi que eu não preciso buscar a aprovação dos homens, se eu tenho a aprovação de Deus. No começo dói, mas depois você olha e fala: Senhor, obrigada, porque foi a minha melhor escolha todos os dias. Você vai ver que aquilo que você sentia não passava de um sentimento sem fundamento, um sentimento que estava em cima da areia. E aquilo que você constrói com Deus é colocado na rocha, não é qualquer vento que derruba. O coração de Ló já havia sido roubado por Sodoma. E existe o ladrão de coração, que rouba o nosso coração, que rouba a nossa fé com Deus. 2 Samuel 15:6 conta a história de Absalão, o filho de Davi. Absalão, ele tinha muita mágoa, muito ódio do pai dele. Depois você lê a história, você vai entender o contexto. Mas ele queria roubar o trono do pai dele. Só que o povo amava Davi.
Então o que ele pensou? Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que fazer esse povo que ama Davi me amar e deixar de amar o rei. É assim que o diabo trabalha. Ele sabe que você ama o rei, que você quer ficar perto do rei, então eu preciso roubar o seu coração, roubar o seu tempo, a sua atenção. E aí o que ele fazia? Em 2 Samuel 15:6 conta, Absalão, ele traçou uma estratégia. Ele ficou na porta da cidade. E aí o que ele fazia? Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele roubava o coração dos homens de Israel. E como? Ele queria dar um golpe contra o pai dele. Então ele falou assim, eu preciso fazer esse povo me amar, eu preciso fazer o povo ficar do meu lado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar na porta da cidade. Então, como era uma cidade muito grande, muita gente, normal ter pessoas insatisfeitas, porque nem sempre o rei poderia atender todo mundo. Então ele tinha pessoas para atender, mas nem sempre as demandas eram atendidas. Então quando ele percebia que tinha alguém insatisfeito, alguém triste, alguém chateado, ele se aproximava dessa pessoa. Assim como o inimigo sabe o seu ponto fraco e a sua carência, e a sua carência pode ser porta para o seu fracasso. Ele sabe aonde você está infeliz, aonde você está insatisfeito, e é aí que o inimigo te tenta. Então ele pegava as pessoas que estavam infelizes e se posicionava estrategicamente ali do lado delas. E aí o que ele fazia? Bajulava. Quando alguém sabe mexer com as suas emoções, consegue tudo. Bajulava. Bajulação por quê? Porque não era elogio sincero, verdadeiro, de quem te ama. É quem está interessado em tirar alguma coisa de você. A pessoa já começa te colocando lá em cima, porque acha que você é bobo. Você é o melhor. Você é melhor. Ele fala isso para todo mundo. Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Ele copia e cola a mensagem que ele manda para você, ele manda para todo mundo. O bajulador, aquele que quer roubar seu coração, roubar sua atenção. Então ele bajulava, ele elogiava e ele criava uma intimidade que não existe. Ele chegava para a pessoa e iludia: olha, você é uma pessoa tão boa, por que Deus está demorando tanto para te abençoar financeiramente? Aceita esse negócio aqui que você vai ganhar mais dinheiro, não precisa ser honesto. Por que você está se santificando? Você tem um corpo maravilhoso, mostra tudo. Depois você ficar velha, não vai mostrar nada. Para que guardar sua santidade? Você é linda, se expõe. Se exponha. A palavra fala para você se santificar, mas não, isso é bobeira. Isso não tem nada a ver. E começa a encher a cabeça das pessoas com tudo que contradiz a palavra. Você precisa se expor para ter Deus, você precisa se esconder, porque aí a bênção te encontra. Se você se expor, você vai achar tudo que não presta como um imã. Você vai atrair tudo de ruim. Por quê? Porque você está contrariando o que Deus está te ensinando. Porque Ele te ama tanto que Ele quer te guardar, Ele quer te preservar. E quem ama não expõe, preserva. Se uma pessoa te ama e ela expõe as suas fraquezas, os seus podres para todo mundo, ela não te ama. Assim como se você se ama, você não tem que se expor. Então ele enchia a cabeça das pessoas, conquistava, ganhava o coração, elogiava, mas tudo que ele queria era dar um golpe no seu pai. Assim como tudo que ele quer é te afastar do rei, te afastar da presença de Deus. E sabe o que ele fazia? A palavra de Deus diz que ele pegava a mão da pessoa e falava: olha, se eu fosse rei, eu julgava a sua causa. Se eu tivesse oportunidade, eu ia te abençoar, eu ia te ajudar, mas o problema é que eu não tenho autonomia para isso. Mas se eu tivesse, você é uma pessoa justa, você merece. Se eu fosse rei, a sua causa estava ganha. Aí para selar, porque a palavra de Deus diz que ele era bonito, tinha boa aparência, tinha presença, tinha lábia. Para finalizar, pastor André, ele pegava a mão da pessoa, quando a pessoa dava a mão, ele beijava. Né? Como que Judas trai com beijinho? Ele beijava, gente. Aí pronto, ganhou o coração. O rei com essa intimidade comigo, eu sou amicíssima do rei, o rei até me beija. Então assim
a palavra de Deus diz que ele ia roubando o coração de Israel para ele poder arquitetar o seu golpe. Assim como o inimigo, ele quer te tirar da presença de Deus. Então o ladrão do seu coração pode ser a falta de tempo, pode ser pecado também, pode ser coisas que você tem priorizado. Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, não tem tempo para parar, não tem tempo para nada. Por quê? Porque seu coração foi entregue para outras coisas. Você tem que entender que Deus tem que ser prioridade na sua vida. Como que você quer ser prioridade? Quer que Deus te atenda se você não faz nada por Ele? Se você não planta nada no reino, você não tem o que colher, irmão. Abraão tinha muito para colher. Então ele roubava o coração de Ló já estava preso àquela cidade. Quantas vezes a gente não liga, pode roubar a gente, as coisas materiais, a gente é tão zeloso, tão cuidadoso, cuida se está alarmado, cuida se está trancado, se está fechado. Mas a gente não tem o mesmo cuidado com a vida espiritual. Você deixa qualquer um roubar as promessas de Deus na sua vida. Qualquer pecado te tirar do foco. Isso tem que ser precioso na sua vida. Aí quando Deus fala assim para Abraão que vai destruir a cidade, Abraão vai e pede para resgatar o seu sobrinho. Deixa eu ir lá, deixa eu tirar ele de lá. Só que Ló já tinha se afeiçoado àquela cidade. Quando o anjo chega e fala para Ló que a cidade vai ser destruída, ele demora para sair de lá. Ele não tem força para sair de lá. A palavra de Deus diz que um anjo tirou Ló à força. Você está apanhando, está sofrendo, está sendo humilhado, ainda assim Deus tem que pegar e fazer a pessoa te chutar para você acordar, porque você não tem força para reagir. Assim ficou Ló, ele ficou totalmente enredado por aquele lugar. Então o anjo tirou ele à força de lá. E ele falou: não olha para trás, não olha para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, porque ela descumpriu a palavra. Assim como quem anda olhando para trás, sua vida não vai para frente. Perdeu a mulher, viu a cidade ser consumida pelo fogo, perdeu tudo. O que adiantou escolher pela beleza? O que adiantou? O que adiantou lutar tanto para ser próspero? O que adiantou construir uma família em Sodoma? Nada. Porque tudo que você conquista sem a presença de Deus vai se transformar em perda. Porque qualquer vento vai derrubar a sua casa. E aí ele não consegue sair de lá. E quando ele sai de lá, Deus fala: vai para os montes, Ló. Aí Ló fala assim: ai, mas vai que eu não escapo. Deixa eu pegar um atalho para zoar. Ainda assim, ele queria pegar um atalho. Ainda assim, Ló não entendeu. E esse atalho destruiu a vida dele. Porque ali era a hora dele falar: eu vou para onde a tua presença está, Senhor. Eu vou para onde o Senhor me quer. Não, eu vou para Zoar. Nós precisamos entender, igreja. Chega de trocar um pecado mais pesado por um mais leve. Chega de negociar. Tem coisas que precisam cessar na nossa vida. E Ló, ele tinha que cessar com aquilo na vida dele. Ele já perdeu a mulher, já perdeu tudo. E ele vai para outro atalho. Só que dessa vez o fim da história é muito triste. Por quê? Porque ele não enxergou que Deus está te dando uma oportunidade de recomeçar. Recomece do jeito certo. Porque pode não ter a terceira. Pode ser tarde demais. Ló não entendeu a oportunidade de recomeço. E ao contrário de Ló, Abraão falou: escolhe para onde você quer ir. E Abraão ficou com o pior lugar, porém ele tinha Deus com ele. A sua empresa pode ser a mais fraca, a sua oratória é mais fraca, os seus recursos os mais fracos, mas se Deus está com você, então você tem tudo. Então pode ninguém prosperar, mas você é diferente. Você não depende da situação, da economia, das circunstâncias. Deus é Deus para te prosperar em qualquer situação. Então ele habitou com Deus. E aí ele coloca suas tendas nos carvalhais de Manre. Porque ali era uma terra própria para cereal, mas Manre decidiu plantar carvalhos ali. E Manre significa riqueza.
E ali ele edificou um altar para o Senhor. E o que significa plantar carvalhos? O carvalho, ela é uma árvore conhecida pela resistência. Inclusive ela é usada para medir, pelos geólogos, o impacto das tempestades. Porque ele não quebra, ele se enverga, ele se amolda, eles são árvores torcidas, mas ele resiste à tempestade. As outras árvores caem, mas ele está em pé. E a palavra de Deus diz que a gente ia crescer como cedros do Líbano, como o carvalho e as vinheiras não se desfolham, não perdem as suas folhas. Assim é aquele que tem a fé. Então o carvalho é falado na palavra de Deus como um símbolo de resistência. E ela é realmente uma árvore que resiste qualquer tempestade. Então Abraão, ele estava firmando um relacionamento com Deus, ali no refrigério dele, ali onde tem sombra, ali onde tem raiz profunda com Deus, ali onde não é qualquer tempestade que te tira do foco com Deus. E ali naquele lugar ele teve uma grande experiência com Deus, porque ele tinha o sonho de ter um filho e a sua esposa era estéril, e ele já estava velho, e Deus prometeu que ele ia ter um filho. Mas só que a promessa não se cumpria. Ele se precipitou por causa da impaciência da sua esposa. Acabou tendo um filho com a sua serva, que não era ainda a promessa. Deus falou: não, é no seu casamento que eu vou dar um filho. Abraão erra, assim como Ló. Mas a diferença é que Abraão, ele desejava a presença de Deus. Abraão, ele se relacionava com Deus. Abraão tinha vida com Deus. E ali nos carvalhais, onde parecia que o sonho estava morto, assim como se você tem projetos que parece que não vão acontecer na sua vida, promessas que parece que não vão se cumprir, se refugia no Senhor. Vai para os carvalhais de Manre, vai para a presença de Deus. Não vai para Sodoma. Vai para um lugar onde tem proteção, um lugar onde tem a palavra, um lugar onde tem alimento sólido para o seu espírito. E ele ficou ali onde parecia que o seu sonho não queria se cumprir, não queria acontecer. Assim como muitas vezes você olha o ímpio lá, sambando em Sodoma, prosperando em Sodoma, se alegrando em Sodoma, e você está ali nos carvalhais, esperando em Deus. E às vezes você pode querer comparar a sua vida com o ímpio, mas entenda, por trás de Sodoma e Gomorra tem a destruição. E às vezes você está ali nos carvalhais, você está ali esperando em Deus, você está ali passando por momentos difíceis, mas você não retrocede na sua fé. E ali, como ele espera em Deus, um dia ele recebe a visita de 3 anjos. Enquanto Sodoma recebeu visita de anjo para destruir, Abraão recebe a visita do anjo de Deus para construir algo na vida dele. E aí o anjo vem e fala: ó, o Senhor vai te dar um filho, o Senhor vai cumprir aquilo que te prometeu. Ele vê 3 anjos caminhando em sua direção. Deus ainda tem anjos para fazer aquilo que você não pode fazer. Aquilo onde parece que você é limitado, eu não vejo saída para esse problema, eu não vejo como que eu posso, como que eu vou conseguir. Deus, ele tem um exército de anjos. Se você esperar nele, se você confiar na palavra, na hora certa ele vai mandar. Porque quem habita na presença de Deus, o anjo vem visitar, você não precisa ir atrás dele. Ele vem e entrega na sua mão e fala: dentro de 1 ano eu vou voltar e você vai estar com o filho nos braços. E a Sara deu risada: mas eu sou velha. Para Deus nada é impossível. Assim como Deus te prometeu tantas coisas, muitas vezes usou tantos profetas na sua vida para dizer que Ele ia te abençoar, Ele ia mudar a sua história, mas você ficou esperando onde? Em Sodoma. Em Sodoma só vem anjo de destruição. Você precisa esperar na presença de Deus, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça não acontecer. Espere em Deus, porque na hora certa Ele vem com a provisão.
Na hora certa Ele vem com a resposta, porque Ele não desampara aqueles que o buscam. Aonde você quer esperar? Pelos seus olhos, pelo seu coração ou pela sua fé e pela palavra de Deus? Abraão era tão seguro, ele falou: pode escolher. Que ele sabia que Deus estava com ele no deserto, assim como Deus está com você. Mas esteja você também com Ele. Aprenda que a sua escolha tem uma dimensão espiritual muito grande. Aprenda a deixar para trás tudo aquilo que não te leva para frente. Deixa para trás, começa uma nova vida. Diz assim: Deus, agora eu quero ir para os seus carvalhais. Eu quero habitar na tua presença. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero que o Senhor me ajude. Então, se você chegou aqui com o coração empoeirado de coisas, Deus precisa te libertar disso, porque senão acontece igual Ló. Volta. Deus te livrou da dívida, você vai voltar a fazer dívidas. Você saiu de um relacionamento abusivo, você vai procurar outro pior ainda. Você vai acabar cavando um buraco maior ainda, porque o seu coração carrega aquelas poeiras, carrega aquelas coisas, aqueles traumas, aquilo que ficou dentro de você, que você precisa deixar Deus arrancar de você, para que Ele te dê um novo coração, uma nova história, para que todo apego que você tem ao pecado, aquilo que não te leva para frente, você perca. Porque já tem uma frase que diz que o problema não são os tropeços, mas o apego às pedras. E a gente se apega às pedras, aquele ritmo de vida, aquela forma de vida, aquele comportamento que sempre vai te levar para o fundo do poço. Mas agora chegou a hora de experimentar algo novo de Deus. Chegou a hora de você deixar e entregar verdadeiramente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero experimentar um novo nascimento. Eu quero te oferecer a minha vida, eu quero te oferecer o meu coração, eu quero te oferecer tudo que sou, tudo que tenho. E esses pecados que você não tem conseguido deixar, abandonar, hoje Deus quer que você entregue no altar. Mas entregue verdadeiramente, ainda que te doa. Entrega. Porque existe um ladrão que quer roubar as suas emoções, o seu coração, que tem roubado o seu tempo com Deus, que tem roubado de você a presença dEle, a alegria dEle, o refrigério dEle. Comece a abrir os olhos espirituais. Não seja como Ló, que tem uma visão nublada. Comece a pedir para Deus te dar visão espiritual. E para isso Ele vai precisar tocar o seu coração, fazer uma transformação na sua alma, no seu interior, para que você possa viver as promessas, para que você possa viver tudo que Ele tem para você. Nós vamos orar. Se coloque em pé, você que pode. Hoje é dia de entregar seu coração para Jesus. Entrega para Ele verdadeiramente, ainda que seja doloroso para você, ainda que você tenha medo. Meu Deus, eu tenho medo de ficar sem nada, eu tenho medo de dizer não, eu tenho medo, Senhor, de me posicionar. Não tenha medo, não tenha medo, porque o que Deus tem para você é infinitamente maior. Deus tem continuidade para você. Deus se importa com o seu sonho, assim como se importou com o sonho de Abraão. Ló aparentemente realizou tudo, teve um casamento, teve filhos, mas perdeu tudo porque andou na direção errada. Abraão não, ele esperou. Quanto tempo ele teve que esperar para ter um filho? Mas quando veio de Deus, veio como bênção, veio como algo que ia se perpetuar de geração em geração, a geração escolhida do Senhor. Assim Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus quer trazer uma história, mudar a sua história. E hoje você vai oferecer para Deus
Eu quero que você pense aí. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você pense aí o que é que está roubando o seu coração de Deus. O que é que você está com dificuldade de entregar? Tem coisas tão lindas que você pode viver. E sabe, às vezes você pensou, nossa, 2023, eu me imaginava tão diferente. Eu imaginava que eu já teria conquistado tantas coisas. Mas porque está faltando direção. Direção é mais importante que velocidade. Visão é importante, falta visão de Deus para você. Mas Deus falou comigo hoje, assim como Ele está falando com você, que se você entregar verdadeiramente isso que está roubando o seu coração, se você verdadeiramente entregar e deixar Ele tirar o coração de pedra, Ele vai te dar um novo coração. Ele vai te libertar dessa opressão. Ele vai te libertar desse engano, dessa poeira de Sodoma, que não te deixa ver o quanto você é amado, o quanto você é precioso para Deus. Essa poeira que te impede de se posicionar e dizer não, de contrariar. Essa poeira que não te deixa ver o seu valor em Deus. Essa poeira que te faz agir como as pessoas do mundo. Você é diferente, filho. Você é diferente, filho. Se você entregar verdadeiramente aqui no altar, Deus vai tirar essa afeição do seu coração. E você vai ver. Você vai ver que um dia isso vai te deixar também. E você vai ver com outros olhos. E você vai experimentar algo grandioso. Porque até hoje você está de pé por causa de oração das pessoas. Assim como Ló só estava de pé pela oração de Abraão, chegou a hora de você ser a coluna de oração da sua vida. Chegou a hora de você plantar algo para o seu futuro. Chegou a hora de você parar de adiar o livramento de Deus na sua vida. Até quando Deus vai ficar te livrando? Se posiciona. Se posiciona, entrega. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas se você entregar, uma força que vem do céu vai invadir a sua vida de forma tão poderosa. E aquilo que você tanto tem esperado de Deus vai vir na sua mão. E aquilo que você tem tanto esperado de Deus, Ele vai te dar um sinal e vai te mostrar: filho, eu me agradei da sua oferta. Eu me agradei de ti. Essa é a maior oferta que você pode trazer para Ele, o seu coração. E Ele vai acender a chama da fé. Faça a sua oração aí no seu lugar. Entrega. Entrega verdadeiramente. Entrega. Eu trouxe a lenha. Eu sou o sacrifício. Tu tens o fogo. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda fogo em mim, mora em mim. De todos o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina,
onde o fogo não apaga, onde o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga e o amor não falha, onde a paz reina. Diga, é o melhor lugar, onde quero estar. É carinho, manada. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor. Não há nada, diga. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Ali, igreja, onde o amor não falha, um Deus que nunca vai te abandonar, um Deus que não está interessado na sua aparência, o que você tem ou o que você deixa de ter, um Deus que te ama acima de tudo, um Deus que cuida de você, um Deus que tem projetos para a sua vida. Ele é apaixonado por você, Ele te ama, mas falta você amar Ele. Desejar a presença dEle, desejar ser usado por Ele, desejar ver o sobrenatural, desejar a manifestação do reino na sua vida, mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que as pessoas, mais do que os títulos, mais do que as coisas. Ló desejou tudo isso, Ló desejou tudo isso, mas ele perdeu tudo porque ele não desejou a presença. Ele não se importou em estar no lugar aonde Deus não estava. Quando você começar a se importar com a presença dEle, quando você começar a entender que algumas atitudes suas entristecem o Espírito Santo, por isso ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Se você soubesse que ele diz assim, que se você buscar, você será encontrado, você vai achar. Porém, se você deixar, Ele também vai te deixar. Sansão, ele não se importou em estar com alguém que o afastasse do propósito de Deus. Assim como Ló não se importou em estar no lugar onde Deus não estava, a estar no relacionamento onde Deus não está, a estar no comportamento onde Deus não está. Quando você for fazer algo, pensa se isso vai machucar a Deus e vai entristecer o Espírito Santo. Pensa nele primeiro, pensa nele antes da sua carne, pensa nele do que antes em você, se a sua atitude está glorificando Ele. Porque se te custa o Espírito Santo, então te custa muito, não vale a pena. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Nós queremos atitudes que combinem com Ele, comportamento que combine com Ele, lugares que combinem com Ele, lugares onde Ele não vai precisar me esperar na porta, porque Ele não pode entrar. Até quando nós vamos deixar Jesus do lado de fora? Até quando nós vamos adiar o livramento? Até quando nós vamos negociar o inegociável? Não. Ele quer que seu coração arda pela presença dEle. Por isso não tenha medo de deixar aqui. Não tenha medo de abrir mão. Não tenha medo, não tenha medo. E deixa Ele te encher. Talvez o ladrão do seu coração tenha sido o desânimo e o cansaço pelas coisas que você tem vivido, dias difíceis. Mas vem para a presença, vem para os carvalhais de mãe. Ali tem sombra, ali tem refrigério, ali tem restauração. Se você chegou aqui esgotado,
Peça para Ele acender a tua força novamente, a chama do seu coração. Diga, igreja, acenda. Acenda o fogo em mim. Diga, igreja. De todos os amores, acenda. Mora, não visita, mora de todos os. Acenda, diga, acenda o fogo em mim, mora em mim, Jesus. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui. Diga, onde o fogo não apaga, o amor não falta, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não se apaga, o amor não falta. Diga, onde a paz, onde a paz. Diga, é o melhor lugar. Onde eu quero estar. Pra ir não há nada, e não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. O teu amor, só as vozes e a bateria vai dizer: não há nada que eu queira mais. Entrega, diga, não há nada que eu queira mais. Mais uma vez, diga, que não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. O teu amor me satisfaz. Teu amor, Senhor, é tudo que nós precisamos, Jesus. O teu amor. Acenda esse chão no nosso coração. Pelo Evangelho, pela tua palavra, pelas coisas do alto, Jesus. Amém? Você que entregou hoje, creia que Deus vai trazer livramento. Deus vai tirar essa afeição do seu coração, para que você possa seguir o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém?